No sul da Turquia, o Monte Nemrut se ergue a 2.100 metros de altura. No seu cume, há um local impressionante com ruínas de pedras e fragmentos de estátuas espalhados. Há cerca de 2.000 anos, 5 estátuas de 9 metros de altura estavam aqui, acompanhadas de estátuas de águias e leões nas bases. Abaixo dessas figuras, há relevos que contam as histórias dos antigos líderes. A grande pergunta é: por que essas estátuas foram colocadas aqui e o que causou sua destruição? Arqueólogos estão usando as mais recentes tecnologias para desvendar esses mistérios. No topo do Monte Nemrut, há 2 plataformas planas voltadas para leste e oeste. Na plataforma do lado leste, há uma grande escadaria que parece ser um altar. Sobre ela, restam apenas partes das estátuas danificadas, com as cabeças espalhadas no chão. Cada cabeça mede cerca de 1 metro de altura e possui detalhes impressionantes. Subindo 290 metros, chega-se à plataforma ocidental, que é quase idêntica à oriental. Aqui, há uma grande pedra com inscrições em grego. O especialista Michael interpretou essas inscrições e descobriu que Zeus, o deus grego, é mencionado, mas com um título adicional de uma antiga religião persa. As estátuas do topo da montanha também representam deuses gregos e persas. Isso indica que o local pode ter sido o berço de uma nova religião. Quem ordenou a construção dessas estátuas e criou esse culto? A resposta pode estar escondida entre as pedras. Michael encontrou uma estátua misteriosa de um jovem chamado Antíoco, que não é uma divindade grega ou persa. Abaixo da estátua, há relevos de cerca de 3 metros que mostram Antíoco e uma divindade em um aperto de mãos. No entanto, o último relevo mostra um leão cercado por 12 estrelas, uma representação astronômica antiga. Esse relevo pode revelar muito sobre Antíoco. Atualmente, esses relevos foram transferidos para um local seguro ao lado. Michael identificou a constelação como Leão e, através do alinhamento, estimou que a data retratada é 62 a.C., o ano da coroação de Antíoco, rei do reino de Comagena. No século VI a.C., o Império Persa expandiu-se para o oeste e conquistou a Turquia. 20 anos depois, Alexandre, o Grande, tomou a região dos persas. Após a morte de Alexandre, seus generais dividiram o império, e Comagena tornou-se um reino independente, com uma área aproximadamente igual a Porto Rico. Como rei, Antíoco construiu as estátuas no Monte Nemrut para promover sua nova religião. Em uma das plataformas, há grandes pedras esculpidas, incluindo uma com uma figura vestida com roupas gregas tradicionais, possivelmente indicando o ancestral materno de Antíoco, que se dizia descendente do lendário Alexandre. Outras pedras mostram figuras vestidas com trajes persas, sugerindo que Antíoco também se via como descendente dos imperadores da dinastia dos Seleucidas. Ele tentava se afirmar como herdeiro de 2 grandes impérios. As construções no Monte Nemrut serviam para solidificar sua posição e fortalecer a adoração de seu povo, além de ser um local sagrado de descanso. O topo do Monte Nemrut é um enorme monte de pedras, com cerca de 50 metros de altura e uma base de 150 metros de largura. Alguns estudiosos acreditam que o corpo de Antíoco esteja escondido nas profundezas dessas pedras. A construção seguiu um método semelhante ao das pirâmides egípcias. Primeiro, construíram a câmara funerária e, em seguida, cobriram o local com pedras, criando um grande túmulo. Se alguém tentasse invadir, as pedras se soltariam e enterrariam o intruso. Apesar da visibilidade do túmulo, não há registros de saque e o interior do túmulo ainda é um mistério não resolvido. Para construir as estátuas, foram usados grandes blocos de pedra. De onde vieram essas pedras e como foram transportadas? Abaixo da plataforma ocidental, foi encontrado um grande local de extração de pedra. Alguns blocos encontrados lá correspondem às esculturas. No entanto, o material dos relevos é arenito, que não é encontrado nas proximidades. O geólogo Elhan
Analisou a composição das pedras e encontrou o mesmo tipo de arenito a 3 quilômetros de distância. Embora a pedreira de arenito esteja distante, o arenito é fácil de trabalhar e quebra pouco, tornando-se o material ideal para os relevos. Os trabalhadores de Comagena procuraram materiais de escultura adequados, mas de onde vieram as centenas de toneladas de pedra usadas para construir o túmulo? Eles inicialmente nivelaram o topo da montanha, retirando centenas de toneladas de calcário, e em seguida, usaram grandes blocos de pedra para construir paredes e estátuas. O túmulo foi construído e coberto com pequenos blocos, formando uma estrutura central de 35 metros de altura, com uma cobertura de calcário de 15 metros de altura. Assim, recriaram cada estátua no topo da montanha, que foi formada por 7 camadas de pedras, cada uma com cerca de 1 metro de espessura. As pedras foram inicialmente cortadas e depois empilhadas e esculpidas para se tornarem as imagens do rei e 2 deuses. Cada pedra pesa 2 toneladas. Como os antigos conseguiram montá-las? A maioria das pedras tem pequenos buracos, que foram essenciais para o processo. Os trabalhadores construíram um dispositivo com madeira e cordas, utilizando pinças para inserir os buracos das pedras. Assim, era possível erguer os grandes blocos. Os buracos eram preenchidos com entulho para fornecer suporte. Esse método de construção foi amplamente utilizado na antiguidade, começando pelos gregos antigos na construção do Partenon. A técnica facilitou a construção de grandes edifícios. Os habitantes de Comagena usaram esse método para erguer as grandes estátuas ao lado dos mortos. No entanto, depois de milênios, quando exploradores descobriram o local na década de 1880, ele estava em ruínas. As cabeças das estátuas haviam caído e estavam cobertas por destroços, e a maioria das esculturas estava rachada. Apenas uma estátua da deusa de Comagena sobreviveu, mas também foi danificada na década de 1960. O principal responsável por essa deterioração foi o clima extremo da montanha. No inverno, a área é extremamente fria, com temperaturas abaixo de 0. A neve cobre as estátuas e a água da neve se infiltra nas rachaduras, congelando e expandindo, aumentando as fendas. Esse ciclo de congelamento e descongelamento eventualmente quebra as pedras, sendo o pescoço das estátuas a parte mais vulnerável. Com o passar dos séculos, as rachaduras se ampliaram, levando à quebra das pedras. Além disso, o Monte Nemrut está localizado próximo a uma falha sísmica na Turquia, entre 2 placas tectônicas em colisão, e os terremotos frequentes somados ao clima contribuíram para a queda das cabeças das estátuas. Após a morte de Antíoco, o povo de Comagena abandonou o culto, retornando às crenças antigas. Os reis sucessores não foram mais considerados divindades, e a religião que Antíoco desejava que o acompanhasse na eternidade também desapareceu, assim como as grandes esculturas do Monte Nemrut com o tempo.